propósito. Aleluia. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 4. Nós estaremos lendo apenas o verso 11. Os irmãos encontraram? Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 4. Estaremos lendo apenas o verso 11, que diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua verdade, vieram a existir e foram criados. Vamos ler novamente o verso 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criados. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Nós teremos aqui no capítulo 4 de Apocalipse, que é conhecido como o livro da revelação, a inspiração e as profecias que Deus deu ao apóstolo João. E aqui nós teremos que entender como este livro é interessante para a identificação e a própria estrutura da igreja. Aqui nós vamos encontrar já logo na estrutura do próprio livro, né? O início, o apóstolo se apresentando no capítulo 1, e logo mais no capítulo 2, as cartas às 7 igrejas da Ásia. Capítulo 2, as cartas foram destinadas à igreja de Éfeso, Esmina, Pérgamo e Tiátira. E no capítulo 3, as cartas foram direcionadas a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aqui então nós teremos que entender a identificação do autor do livro de Apocalipse, que é João. Lembrando que no contexto da vida do apóstolo João se encontrava na ilha de Patmos. Reza, como nós costumamos afirmar, né, no ensino clássico e original da igreja, lá nos primórdios, segundo a tradição cristã, o apóstolo João havia sido lançado, ou melhor dizendo, havia sido encaminhado para a ilha de Patmos, em isolamento. E aí a tradição vai dizer para nós que ele não se curvou e não quis adorar ao imperador romano, que se declarava ser Deus. Então Dominiciano ordena que João fosse isolado na ilha de Patmos, segundo diz assim a tradição cristã. E aí é que nós vamos entender a importância do apóstolo João, porque em Patmos o Senhor lhe deu a revelação daquilo do que era e que estaria por vir. Então nós teremos que entender também a estrutura da ilha de Patmos, que era uma ilha rochosa que se encontrava no mar Egeu, perto ali de hoje do que se localiza sendo a Turquia atual. Então na época ela era usada como a colônia penal do Império Romano, por todos aqueles que cometiam crimes contra o Império, sejam por crimes políticos ou religiosos. Então aí nós entenderemos o porquê João fora exilado na ilha de Patmos. E no capítulo 1, no versículo 9, vai mostrar que realmente João estava localizado dentro da ilha de Patmos. Tanto é que ele irá revelar isso dentro do próprio versículo 9. Então aí nós vamos entender que na verdade a ilha de Patmos não virou necessariamente uma prisão, mas sim um púlpito. Porque Deus havia lhe revelado aquilo que ele deveria entregar e relatar aos homens. Então agora, com o que se iniciou, com uma ilha de isolamento,
com o exílio meio que forçadamente imposto, agora viraria não apenas um campo de prisão, não apenas um campo de limitação, agora Patmos viraria um púlpito, porque Deus havia de dar ali a sua revelação ao apóstolo João. E aí nós vamos entender a importância deste livro, lá contendo as 7 epístolas para as 7 igrejas da Ásia, de Éfeso até Filadélfia. O apóstolo retrata minuciosamente, preciosamente, a revelação que Deus havia lhe dado. Então nós vamos entender que Deus tinha um propósito na vida do apóstolo João. Então ele fora determinado a estar naquele lugar para servir como um servo do Deus Altíssimo, escrevendo e revelando aquilo que Deus desejava falar aos homens. Graças a Deus. E aí nós agora vamos para uma próxima etapa, que é justamente o fim do exílio, já que muito provavelmente, afirmando assim a tradição cristã, ela vai dizer para nós que João seria solto logo após a morte do imperador romano Domiciano, em 96 depois de Cristo. Então João volta para a cidade de Éfeso e vive até uma idade avançada, sendo o único apóstolo que não fora assassinado, ou que não teria morrido como mártir. E aí nós vamos entender a aplicação desse texto, que passará por 3 fases. Repita comigo: fidelidade. Fidelidade. Tem custo. Tem custo. Fidelidade. Fidelidade. Tem custo. Tem custo. A parte 2, isolamento não é abandono. Repita comigo: isolamento não é abandono. E por último nós vamos migrar para a terceira parte, que ali nós teremos o discernimento do que Deus quer fazer na real intenção. Deus escreve a história no próprio deserto de Patmos. O livro mais profético da Bíblia nasceria ali dentro de uma ilha que seria prisão. Mas primeiro nós iremos por partes. Nós vamos retornar no preço da fidelidade. E ser fiel a Deus tem um custo, tem um custo. E pregar Cristo pode simplesmente nos levar para a ilha de Patmos. Quando nós nos mantemos no caminho da verdade, quando nós nos posicionamos contra Satanás e seus anjos, contra o inferno, contra o pecado, contra a mentira, contra a hipocrisia, nós estamos suscetíveis a chances de sermos encaminhados para a ilha de Patmos. Porém, nós vamos entender que esta mesma fidelidade, que tem um custo, ela também tem recompensas. Hebreus no capítulo 6, Hebreus no capítulo 11, versículo 6 vai dizer para nós que Deus é galardoador daqueles que buscam. E nós também veremos o sentido e a mensagem do que é representada de uma forma verdadeira e essencial como galardão dentro do próprio livro de Apocalipse. Nós vamos encontrar em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 12, uma promessa dizendo: eis que vem sem demora, e comigo está o galardão para retribuir cada um segundo as suas obras. E aí também nós vamos perceber de que ser fiel a Deus não é apenas somente custo, mas é algo que iremos realizar com extremo prazer, pois a nossa alma é sedenta de Deus. E nós vamos ver a evidência dessa afirmação se confirmando nos demais capítulos, em especial nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, que é quando Deus dá a essa ideia de galardão às 7 igrejas da Ásia. Na igreja de Éfeso, no capítulo 2, no verso 7, se não me engano, diz que ela comeria da árvore da vida, que está no paraíso de Deus, prometendo uma vida eterna restaurada. Em Esmirna, no capítulo 2, no verso 11, vai dizer que de modo nenhum sofreriam dano da segunda morte e que seriam protegidos do inferno.
na terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo, no capítulo 2, no verso 17, vai afirmar para nós que ela teria presença ou contaria com um maná escondido, mas com uma pedra branca com um novo nome. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que Deus daria o sustento, mais uma identidade nova à igreja de Pérgamo. Em Tiátira, no capítulo 2, nos versículos 26 ao 28, a igreja receberia autoridade sobre as nações e que seria lhe dada a estrela da manhã, tendo um significado de que ela receberia o reinado com Cristo e a presença do próprio Cristo. Em Sardes, no capítulo 3, no verso 5, vai dizer que a igreja receberia um vestido de vestiduras brancas e o seu nome não seria apagado do livro da vida, representando pureza, mas segurança eterna. Filadélfia, no capítulo 3, no verso 12, seria firmada como a coluna no santuário, e ali ela receberia pureza e pertencimento à casa do Senhor. Laodiceia, no capítulo 3, nos versículos 21, vai afirmar que esta igreja se sentaria comigo no meu trono. Era Deus e o próprio Cristo chamando a igreja de Laodiceia a uma comunhão e a um co-reinado com Cristo. Entenda que ser fiel a Deus tem um custo. Ser fiel a Cristo tem um custo, mas maior do que o custo, maior do que os problemas, maior do que a adversidade, maior do que as dificuldades, são as recompensas que o Senhor Deus tem para nós. Pois embora enquanto nós estávamos perdidos, vagando, desolados, desorientados, afastados, mortos espiritualmente, este mesmo Cristo assumiu-se em forma de cordeiro e realizou o sacrifício por nós, da qual ninguém seria digno de realizar. É por isso que mesmo esta fé, tendo um custo, a sua recompensa é infinitamente maior daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, daquilo que imaginamos, porque aquele que iniciou a boa obra em nós é fiel para terminar. Ser fiel tem um custo alto. Quando nós fazemos igual ao profeta Daniel, quando nós desprezamos os manjares da Babilônia, quando nós fazemos como José e escapamos das ciladas e das tentações, quando nós vivemos inteiramente Colossenses no capítulo 2, especialmente nos versículos 5 a 8, que vão dizer que nós não devemos ser submissos ou pressionados e influenciados por culturas que não sejam a do Evangelho de Cristo. A fé para nós terá um custo altíssimo, pois nós escolhemos o lado da verdade, pois nós escolhemos não mais sermos servos escravos do pecado, pois agora nós não seremos mais guiados pela carne que pulsa em nós, mas antes, agora e outrora agora, diferentemente de antes, seremos guiados pelo que o Espírito Santo definir a nós. E é por isso que esse capítulo 4 de Apocalipse é extremamente intenso. Primeiro porque ele reconhece toda a glória e honra deve ser dada a Deus. E aí nós vamos retornar às memórias. E aí nós vamos lembrar também de Lamentações 3, se eu não me engano, que vai dizer para nós que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então eu venho aqui hoje lhe dizer o seguinte: o cativeiro pode estar sendo presente em tua vida, as correntes podem estar sendo apertadas na sua vida, porém lembre-se que o mesmo Deus que permitiu o cativeiro, que permitiu a corrente, tem o poder de realizar
aquilo que ele realizou lá em Atos 16, que vai dizer para nós o seguinte: enquanto Paulo e Silas adoravam, um terremoto sobreveio de repente e quebrou todo o jugo e quebrou todo o grilhão, para que aqueles homens pressentissem e percebessem que a presença de Deus estava naquele local. Então, se hoje nós temos fôlego de vida, se hoje nós estamos de pé, se hoje nenhuma sorte de enfermidade, de mortandade, de morte, de assolação e de tristeza bateu nas nossas portas, nas nossas famílias e nos nossos parentes, é porque este mesmo Deus, que é digno de honra, que é digno de glória, que é digno de todo louvor, operou em nosso favor e mostra que mesmo quando nós somos inconstantes, duvidosos, oscilantes e descrentes, Ele sempre permanecerá fiel. E é por isso que a fidelidade a Deus tem um custo, e este custo é de renúncia, este custo é de sacrifício, este custo é de esforço, é de prioridade, porque este que nos chama não é como um homem que diz algo em um dia e desafirma o que disse anteriormente. Não é como organizações ou estruturas ou até mesmo reinos humanos que estão fadados a emergirem, a alcançarem aos seus auges e a caírem. Este que nos chama já nos mostrou que tem poder sobre todo o universo, que tem poder sobre toda forma de vida, que tem poder para fazer o que muitas das vezes nós nem imaginamos, porque Ele é o dono de todo o universo e é o autor da minha e da tua salvação. É o autor da minha e da tua salvação. Ele é aquele que moverá céus e terra ao nosso favor. Porém, também nós temos que ter em mente o seguinte, que esta fé que tem um custo é condicional, pois Deus se agrada de todo aquele que se põe na posição de servo obediente. E aí a Bíblia vai dizer para nós que embora nós venhamos a falhar, nós venhamos a pecar, e que embora nós nos encontremos duvidosos sobre as certezas que Deus já nos afirmou, o texto também vai dizer que somente Ele, não há mais ninguém, que somente Ele será único e digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade. Ele é o autor da nossa salvação, e é por isso que estamos de pé. Se hoje acordamos e realizamos e respiramos, e se o nosso coração hoje continua batendo, se o nosso cérebro hoje continua trabalhando, é porque este Deus, que é digno de todo louvor, operou em nosso favor e disse que nós devemos ter fé, porque Ele é fiel. E o mais interessante é que Deus não contradiz a sua própria natureza. Aleluia. Obrigado, meu. Nós vamos entender agora de que nem todo isolamento é abandono. Nós temos que entender que Deus não se limita a espaços, a tempos, a contextos ou eras ou épocas. Nós temos que entender que Deus opera de acordo com sua própria vontade. Com João, Deus opera no meio da ilha de Patmos, trazendo ao apóstolo a revelação daquilo que era necessário ser revelado. Então nós conhecemos um Deus que opera no meio das prisões, no meio das ilhas, no meio das cavernas, acalmando ao vento, aquietando ao mar,
trazendo e evidenciando todo o seu poderio. Como Isaías vai declarar no capítulo 43, no verso 13, dizendo, afirmando e perguntando: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, aleluia. Aqui, este isolamento de modo algum representa algum abandono. Pois aqui nós vamos perceber que Deus tira João e o põe na ilha de Patmos para realizar a sua obra com o próprio apóstolo na intimidade. E assim Deus fará conosco muitas das vezes, nos tirando de um meio e nos pondo em outro meio para tratar conosco individualmente. Graças a Deus. Ele chamará a cada um de nós a uma intimidade. O apóstolo acaba sendo a maior prova disso. E nós veremos também outros personagens ao redor da Bíblia que também seriam isolados por Deus para serem tratados, Aleluia. para serem curados e para serem também capacitados. Agora virá às nossas memórias a história de Moisés. Moisés, este mesmo que peregrinou 40 anos no deserto. Do palácio de Faraó a pastor de ovelhas em Midian. Deus o tirava de um extremo e o colocava em algo totalmente novo. Por quê? Para quebrar o seu orgulho e para fazer Moisés aprender a depender exclusivamente de Deus. E essa profundidade vai trazer para nós o seguinte: a grande verdade dentro desta aplicação. Deus nos isolará para tratar conosco na intimidade aquilo que é da sua própria vontade. E muitas das vezes, quando este isolamento ocorre, nossa tendência é nos desesperarmos. As nossas tendências são nós duvidarmos. As nossas tendências são nós nos encontrarmos tristes e desolados, sendo que nem todo isolamento será para nós somente como algo provatório. Pelo contrário, o isolamento que vem da parte do Senhor traz para nós consagração, traz para nós separação. E aí também nós nos lembraremos do profeta Elias, lá no ribeiro do Querite, um pouco antes, ou melhor, um pouco depois de confrontar os profetas de Acabe. Deus chama Elias, e o melhor, depois de confrontar o próprio rei, Deus o põe e o próprio Deus o esconde dentro da caverna, onde o próprio Deus o faria ser alimentado pelos corvos. Só Elias, os corvos e Deus. E aí também nós nos lembraremos do próprio João Batista, que andava nos desertos, especialmente no capítulo 1 de Lucas, no versículo 80, que vai dizer que ele crescia e se fortalecia em espírito, e que viveria nos desertos até um tempo em que ele se apresentaria ou se revelaria publicamente, porque a voz no deserto precisaria nascer dentro do próprio deserto. E aí que nós vemos que Deus sempre operará independentemente de lugares. E aí que nós teremos a certeza de que o mesmo Deus que João relata aqui em Apocalipse
vai trazer para nós uma profundidade muito grande. Primeiro, porque nós seremos desafiados e constrangidos com tamanha glória, porque o texto vai dizer que somente Ele é digno de honra, glória e poder. Aleluia. Então nós receberemos ali esta lição. João, mesmo isolado, mesmo solitário, estava recebendo ali a maior visão profética, na qual nós encontraríamos dentro das Escrituras. E aí, o que Deus faz dentro desta solidão? Deus irá realizar 3 padrões. O primeiro padrão é tirar o barulho, sem interferência de opinião humana, sem vozes humanas, porque Ele nos quer por inteiro dentro desta intimidade. Tanto é que nós vemos o próprio Cristo sendo tentado ali dentro do deserto, buscando o quê? Um isolamento e uma comunhão maior com o Pai. Então a primeira coisa que Deus fará na solidão é tirar os barulhos que nos cercam, os barulhos dos problemas, os barulhos das dúvidas, os barulhos de vozes que não são as vozes de Deus em nossas mentes, em nossos corações. Então esta será a primeira etapa. Deus tirará os barulhos dos nossos ouvidos e somente Ele terá o espaço para falar. O segundo padrão será a quebra da autossuficiência. Quando nós perceberemos que sem Ele não dá. E que na última etapa, Deus revelará o seu propósito, trazendo visão, chamado e a direção que vem no secreto. Então, nós vamos perceber padrões ao redor desses 3 grandiosos tópicos. E neste tópico que tange ao isolamento, em especial, nós vamos encontrar muito, em especial dentro da própria humanidade, a ideia de que o isolamento seria necessariamente um abandono, de que as pessoas estariam só. Porém, o Deus que nós servimos é tão grandioso, é tão glorioso, que Ele fez Pátimos, uma ilha de isolamento, uma ilha de exílio e uma ilha de prisão, se transformar em um lugar na qual Ele mesmo permitiria o céu se abrir para João. E aí nós vamos perceber que esse Deus não tem limites. Deixa eu lhe dizer algo. A própria Bíblia não limita a Deus. A própria teologia também não limitará a Deus. Muito menos o mundo e as suas ideologias e as suas ideias também não limitarão a Deus. A sociedade também não limitará a Deus. Porque aquilo que Deus decide fazer, Ele irá fazer. Ele irá operar. E Ele fará acontecer. E fará nascer aonde havia antes morte. E fará regeneração onde havia perdição. E realizará a obra de salvação, resgate, libertação e transformação. Porque embora nós estivéssemos mortos, houve um que foi o Cordeiro de Deus e que foi separado para realizar aquilo que ninguém era capaz de fazer. Ou melhor, para realizar aquilo na qual o seu Pai havia lhe concedido, que foi o seu sangue, que foi o seu sacrifício para que nós tivéssemos vida. É por isso que nós não devemos nos esquecer deste Deus. Embora os contextos estejam apertados, difíceis e dificultosos, Ele sempre operará e nunca esquecerá de nós.
e nunca não nos abandonará, e nunca se esquecerá daquilo que nos prometeu, porque o Senhor Deus é misericordioso, é amoroso e mostra para nós que até mesmo em um lugar de isolamento, até mesmo dentro de uma prisão, Ele operará, Ele realizará e Ele fará aquilo que for da sua própria vontade. Graças a Deus. Aleluia. E dentro desta solidão, nós vamos ver que João é chamado a uma intimidade. E que este isolamento, na verdade, não era para vergonha, mas sim era para a realização de um propósito de Deus dentro da própria vida do apóstolo João. Sem vozes humanas, nós ouvimos a Deus. Sem pensamentos que ricocheteiam, pensamentos duvidosos, nós conseguiremos ouvir a voz de Deus. Sem pensamentos oscilantes, que tendem a ir para o lado em uma hora, que depois trocam ao lado em outra hora, nós conseguiremos ouvir o que Deus requer de nós. Então o livro da Revelação traz para nós todos esses eventos e acontecimentos, porque João fora separado por Deus para realizar aquilo que Deus já havia planejado. E João, dentro daquela ilha rochosa, no mar Egeu, João, que para muitos é considerado apóstolo do amor, foi selecionado por Deus para viver um momento de intimidade. E aí nós vamos perceber que Pátimos não era apenas só mais uma ilha que se localizava dentro de um mar, não. As evidências vão afirmar para nós que era uma ilha seca, Meu Deus. sem árvores, Meu Pai. com pedreiras. Era um lugar duro para se sobreviver. Então Deus seleciona o apóstolo e através da sua vontade o permite ir para Pátimos. Graças a Deus. E nós vamos perceber que João, exilado, só cometeu um ato, que foi pregar que só Jesus era o Senhor. Meu Deus. Meu Deus. Você entende a profundidade disso? Da guerra que nós estaremos comprando com o inferno, ou melhor dizendo, com Satanás e os seus anjos, com a humanidade, com a sociedade descrente, longe de Deus, perdida, entregue aos seus próprios prazeres e vontades. Você entende a intensidade do que é de fato pregar e viver este evangelho? E este evangelho mostra para nós que dificuldades podem tornar Jeová. a aparecer diante de nós.
mas que maior do que as próprias dificuldades Nosso Deus. é o Deus que nos chama. Oh, glória! Aleluia! Deus poderoso. Aonde muitos viam como prisão, como um lugar sem vida, seco, Jesus. com rochedo e pedreiras, onde muitos olhavam e viam carnalmente e ocularmente, aonde não havia vida, Deus já havia visto Aleluia! o que os olhos humanos Glória a não Jesus. veriam. Graças Aí a Deus. agora se tornaria um púlpito. Meu Deus. E daí João começa a escrever a visão a qual Deus lhe dá sobre a revelação dos tempos que viriam, contrariando totalmente toda a ótica humana, na qual via que a ilha seria um lugar apenas de isolamento, apenas de sofrimento e apenas de dor, quando na verdade Deus já tinha um plano elaborado na vida do apóstolo João. E é assim conosco ao redor da nossa caminhada. Enquanto os muitos apontam os dedos e dizem: este aí não vai longe, eu não acredito neste, porque ele anda com tanta prova. Deus intervém ao nosso favor e mostra através da sua graça aonde os homens trazem decretos de maldição, de perdição e de dúvidas. O Senhor se ergue e direciona para nós decretos que trazem vida, mudanças de história e o sopro na qual nos chamará a realizar todas as suas obras. Enquanto Satanás planeja artimanhas, tem planos, projetos e com seus dados tenta nos inflamar, o Senhor Deus irá realizar aquilo que homem nenhum realiza, aquilo que nenhum sistema ou governo será capaz de realizar, que é a proteção e a intervenção divina em nossas vidas. O Senhor se erguerá, o Senhor trabalhará, o Senhor fará em nosso favor, e o Senhor mostrará que onde antes havia morte, agora passará a ter vida. E isso é profético, pois aonde Cristo chega, a morte se dissipa. Aonde Deus está presente, a enfermidade cai por terra, porque esta é a natureza do nosso Deus. Ele não se deixa ser envergonhado, ele não se deixa ser escarnecido, ele não será decepcionado, ou desdenhado, ou jogado por baixo para ninguém, porque a sua própria natureza de glória não permite ser submisso a ninguém, não se permite ser humilhado por ninguém. Porém ele com seu todo poderio, humildemente nos amou, nos selecionou, nos levou a Pátimos para dar a revelação de que ele trabalha como quer, na hora que quiser, e usará todos os artifícios para a honra e glória do seu próprio nome. Graças a Deus. Porém essa fidelidade tem um custo. Aleluia. Falar sobre Cristo Jesus. pode nos levar para prisões. Verdade. Dizer a verdade em mundo de mentiras É verdade, gente. pode nos causar prisão. Querer realizar e viver dentro da simplicidade, da honestidade, pode nos trazer dano. Verdade. Afirmar que o certo é o certo e que o errado é o errado pode nos trazer dano. E já começou, meu pai. E este é um processo já antigo.
Porém, como nós vamos encontrar lá em Lamentações 3, nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Graças a Deus. Obrigada, Pai. João teve a sua memória abastecida por aquilo que lhe trazia Oh, aleluia. esperança. E nós vamos ver que os detalhes são extensos dentro das próprias 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia. Porque ele tem um tratar com a igreja de Éfeso, com a igreja de Esmirna, Pérgamo e Tiátira, cada uma com um tratar diferente. Meu Deus. Com Sardes, Filadélfia e até mesmo a igreja de Laodiceia, Deus chama cada uma as suas particularidades. Glória a Jesus. Meu Deus. E aí nós vamos lembrar do episódio da cova, quando Daniel fora lançado na cova dos leões. Aleluia. Porém teve detalhe: o leão jejuou aquele dia. Meu Deus. Nós vamos nos lembrar do menino Davi, quando o profeta vai na sua casa e Samuel pergunta e pede para que o pai de Davi chame todos os seus filhos. Porém o pai havia se esquecido do menino que estava no campo. Afinal de contas, o cajado do pastor de ovelhas não é como o cetro de um rei. Meu Deus. Um rei anda com trajes reais, com capas, com coroas. Davi era um simples pastor de ovelhas. E fora esquecido, porque estava isolado no campo fazendo o seu trabalho pastoral. O que se espera de um rei é que esse rei saiba desembanhar uma espada, Meu Deus. um escudo, e que esteja abastecido com uma armadura real. Porém, o rei que Deus havia enxergado, a sua arma era um cajado. A sua função era guiar e cuidar das ovelhas no pasto, mostrando para nós que nem todo isolamento é sinal de derrota. Eita glória. Aleluia. Quando o profeta se lembra que Deus já havia recusado todos aqueles que passaram por ali, então ele pergunta de novo: estão aqui todos os teus filhos? E olha que interessante, o pai se lembra de Davi. Ah, tem um menino que está lá no meio do campo, É assim. cuidando do pasto, das ovelhas. Isto só mostra que Deus, melhor do que ninguém, sabe como agir, Graças a Deus. sabe como trabalhar. E é por isso que Ele é digno de toda honra, de toda glória Louvor. e de todo louvor. Aleluia. Já vou fechar a minha Bíblia aqui para encerrar. Porém, eu quero lhe dizer algo, até mesmo para você que vai assistir no YouTube. O Senhor se revelará a nós, muitas das vezes de uma forma que nós não esperaremos e seremos surpreendidos. Aqui um contexto que parecia de morte, de solidão, Meu Deus. de esquecimento, se torna em um dos contextos mais gloriosos dentro da Bíblia. Poderoso. Pois afinal de contas, nós temos acesso ao livro da revelação através da inspiração
e das visões que Deus dá ao apóstolo João, mesmo dentro desses contextos. Aleluia. E é aqui que nós lembraremos da onipotência de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus pode realizar qualquer coisa. Aleluia. Deus pode realizar o que Ele quiser realizar. Enquanto muitos viam isolamento, sequidão, sofrimento, Deus já havia olhado para João e viu revelação, graça, Aleluia. misericórdia e sustento. Mostrando que somente este Senhor é digno e o único a receber toda a glória, honra e poder. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem se colocar de pé. Glória Já estou palavra, encerrando. Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, Pai. Deus bendito. Nós vamos nos recordar da maior esperança da igreja, que é a vida eterna com o Senhor. Que nós sejamos mais gratos, Aleluia. que nós venhamos a dar cada vez mais o nosso melhor, Em nome de Jesus. para reverenciarmos aquele que é único e digno de receber tudo. Não saia daqui hoje disperso. É, Jesus. Não saia daqui hoje aéreo. Meu Deus. Lembre-se, É, Jesus. para nós como igreja e servos de Cristo, Quebra. não somos apenas Eita. telespectadores, É, somos prestadores de culto. Ô, glória. Não faça a sua vida aqui ser em vão. Meu Deus. Abra o seu coração. Meu Deus. Deixe o Espírito Santo trabalhar em sua vida. Reconheça que sem Ele nós não teríamos vida. Que sem Ele ainda seríamos escravos. Nós seríamos temerosos ainda da morte. Lembre-se de que Ele, e somente Ele, nenhum outro, é digno de receber, Aleluia. ei, a minha e a tua adoração. E não só prestamos culto somente dentro da nossa casa espiritual. A nossa vida deve ser um culto prestado ao Senhor. Graças a Deus. Pastor, e como nós prestamos culto ao Senhor? Dando o nosso melhor. Graças a Deus. Saia daqui hoje reverenciando, sendo fiel e amando a este Deus que transformou o teu cativeiro, que quebrou a tua corrente e que anulou o poder que Satanás e o pecado tinham nas nossas vidas, para que nós fôssemos regenerados e fizéssemos parte e pertencêssemos à identidade de cidadão da pátria dos céus. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Vai, pastor, que prega e que toca. Vai lá. Vamos cantar para ele. Ao único que é digno de receber. Vai. É o
um hino tão antigo você conhece. Solta a voz. Imortal, invisível.